Olá, iremos apresentar uma breve avaliação sobre a linguagem de programação Visual Basic para a disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação. A nossa dupla é composta por Alex Ferreira e Melquisedeque Macedo. Aqui uma definição de como será a nossa apresentação. Primeiramente, apresentaremos uma breve introdução sobre o Visual Basic, depois falaremos sobre os critérios de avaliação da linguagem, da sua legibilidade, da capacidade de escrita, seu custo, confiabilidade e no fim faremos uma breve conclusão e citaremos a nossa referência de pesquisa. Introdução sobre o Visual Basic. O Visual Basic foi desenvolvido a partir da linguagem de programação BASIC. Na década de 70, a Microsoft começou a desenvolver com base em uma ROM, interpretando o BASIC para computadores baseados em microprocessadores iniciais. Mais tarde, a Microsoft criou a versão melhorada do BASIC, chamada Visual Basic, para o Windows, que atualmente se encontra na versão 6. O Visual Basic é uma linguagem de programação orientada a eventos, isto é, porque a programação é feita num ambiente gráfico, ao contrário da versão anterior, onde a programação é feita num só ambiente. Os textos são executados sequencialmente, a fim de controlar a interface do usuário. E também é uma linguagem de programação ideal para o desenvolvimento de aplicações profissionais sofisticadas para o Windows. Ela faz uso da interface gráfica do usuário para a criação de aplicações robustas e poderosas. Aqui serão os critérios que iremos adotar na nossa avaliação. Falaremos um pouquinho mais detalhadamente sobre a legibilidade, capacidade de escrita, o custo e a confiabilidade da linguagem. Na legibilidade, falaremos um pouquinho agora sobre como funciona a legibilidade do Visual Basic. O Visual Basic ele tem uma legibilidade um pouquinho confusa com relação às outras linguagens. Como por exemplo, o operador igual ele pode ter ele pode ser usado de duas formas no Visual Basic, tanto como sinal de atribuição como a comparação. Veremos como exemplo esse trecho de código aqui. Na primeira linha, o igual está sendo usado para fazer uma comparação, quando uma variável está sendo comparado com um texto que foi dado. Na segunda, terceira e quarta linha, o igual está sendo usado para fazer uma atribuição, ou seja, a variável está recebendo outra variável. E isso pode ocasionar alguns problemas, como afetar a legibilidade do código, e também exige mais atenção do programador, uma vez que qualquer erro que ele possa cometer ocasionará erro no código. Também acontece alguns erros na legibilidade quanto à questão do uso do goto, porque ele pode causar alguma perca na direção do código. Por exemplo, no código aqui citado na tela, o código ele segue uma linha de execução, partindo da linha 20 para depois da 30, 40. Só que quando chega na 50, que ele vê o goto, ele volta para a linha 20. Então isso pode ocasionar uma perca no controle da execução do código, quando o programador não sabe exatamente em que parte do código está sendo executado naquele momento. Os marcadores de bloco também afetam a legibilidade do programa. Os marcadores de bloco de comando, como o if, then, and if, também podem causar confusões na leitura do programa quando existem vários comandos de repetição e seleção alinhados. Outro ponto na falta de redigibilidade do Visual Basic está relacionado na declaração de variáveis, onde não é possível declarar várias variáveis do mesmo tipo de comando de uma só vez. Vamos ver esse exemplo aqui na tela. Aqui estão sendo apresentadas três variáveis de uma vez: soma, número 1 e número 2 como inteiro. No exemplo aqui, somente a última variável está sendo atribuída inteiro, quando normalmente em outras linguagens o comum seria atribuir todas essas três variáveis como inteiro.
Só que no Visual Basic é apenas a última variável que vai pegar o tipo inteiro e as demais serão do tipo variantes. Agora o Alex dará continuidade à apresentação falando sobre a capacidade de escrita do Visual Basic. Capacidade de escrita. Relacionada à capacidade de escrita, a gente vê essa relação com a simplicidade e a ortogonalidade. Em Visual Basic, há a falta de ortogonalidade. Por quê? Não há necessidade de declaração de variáveis no default tipo variante. Como foi um exemplo bem didático para demonstrar isto, é o slide anterior, onde mostra o uso de várias variáveis, sendo que apenas a última é considerada para aquele tipo. Isso e as demais são consideradas default, por referência, que são as variantes. Permitir não especificar o escopo de procedimentos de funções public default é um dos problemas que vemos relacionado à capacidade de escrita em Visual Basic. Suporte para abstração. Em Visual Basic existe a possibilidade de reutilizar subrotinas ou funções que são definidas as estruturas para serem reutilizadas posteriormente. Duas categorias distintas. O exemplo do processo de subprogramas e o exemplo de organização de estruturas de dados e de tipos. Exemplo de reuso. No código abaixo, temos um exemplo de uso de uma subrotina, que é a rotina ADD. Verificação de tipos. Verificação de tipos é a capacidade de detectar erros. No Visual Basic, temos um interruptor que controla essa verificação de tipo. Inicialmente, esse interruptor, ele, por padrão, vem em off. E caso o usuário queira, pode mudar para on, onde, a partir dessa mudança, a gente vai ter um compilador com aplicações de semânticas mais rígidas. Um exemplo de compilação ou execução. Print ocupado, print em base. Inicialmente esse código não aparece erros, mas mostrará somente ao ser compilado. É um problema do Visual Basic, onde algumas linhas, ao serem declaradas, ela não mostrará erro, mas só ao ser compilado, aquela linha de código, é que você vai ver que houve um determinado erro feito pelo programador. Declaração de variáveis. É um exemplo de declaração de variáveis, que inicialmente damos o nome dim, no caso a variável soma, número 1, número 2, que é do tipo inteiro, sendo que apenas número 2, que é do tipo inteiro. As demais são variantes. Esse é um grande defeito do Visual Basic. Por quê? Porque pode ocasionar efeito colateral, onde o programador pode declarar por vício de linguagem, utilizando outras linguagens como C, como por exemplo, que você declara um único tipo e as variáveis são fornecidas daquele tipo. Já no Visual Basic não é possível fazer dessa forma. Então pode haver aí um efeito colateral, onde apenas, nesse caso, nesse exemplo, apenas a soma e o número 1 é de um tipo variante e o número 2 é do tipo inteiro. Algo que não é visivelmente exposto caso o usuário não tenha uma experiência na linguagem. Isso afeta também a confiabilidade, que é o assunto tratado no momento. Aqui a gente tem alguns critérios de custo relacionados ao Visual Basic. Em Visual Basic temos determinar
opções estrictas para ON possui a vantagem de forçar ligações precoces. Nessa análise, a gente tem a questão da mudança na configuração do compilador. Ou seja, se ativamos para ON, vai ter uma vantagem maior, onde vai melhorar o desempenho e a performance da execução. A linguagem ela é de fácil entendimento. Isso ocasiona em simplicidade e baixo custo de treinamento, onde os programadores irão aprender de forma mais rápida. A portabilidade já é um caso à parte do Visual Basic, pois a linguagem não possui um padrão de escrita de linguagem. E isso dificulta muito a questão de mover códigos de uma aplicação para outra. Também relacionado ao custo, temos aí a questão do custo de treinamento dos programadores, como falado anteriormente, é considerado baixo, por ser uma linguagem simples. Como foi Visual Basic foi gerado a partir da linguagem Basic e adotada pela Microsoft, colocando mudanças, né? A gente percebe que é uma linguagem simples, que pode ser adotada para programadores iniciais. Por isso, tem um custo baixo de treinamento. E o custo de compilação. A maioria dos compiladores para Visual Basic é gratuito. Fizemos umas pesquisas e observamos que existem diversos tipos de compiladores para essa linguagem. Entre eles temos XBasic, Codas, Tome, KBasic, etc. Os compiladores citados aí são todos gratuitos. Custo de implementação. Com Visual Basic é possível construir um projeto de forma rápida. Por ser uma linguagem orientada a eventos, rapidamente você pode construir um projeto com esse tipo de linguagem. Custo de manutenção. O custo de manutenção é alto. Por quê? Porque, como visto nos slides anteriores, percebemos que há uma grande desvantagem quanto a essa linguagem relacionada à legibilidade. Isso aumenta muito o custo. Conclusão. A linguagem aqui estudada oferece diversos recursos, né? Entre eles temos as vantagens e as desvantagens. Inicialmente vamos falar sobre as vantagens, tais como simplicidade, baixo custo de treinamento dos programadores, por ser uma linguagem simples, né? Como visto nos slides anteriores. Uma linguagem adotada pela Microsoft e gerada a partir do Basic, né? Basic já vem de básico, uma linguagem simples, que há uma facilidade de aprendizado e capacidade de detecção de erros de tipo. Já pensando negativamente, temos o que? Algumas desvantagens, dentre elas, comprometimento quanto à legibilidade, são dos fatores principais em uma linguagem de programação, e tem também a questão do problema em relação à portabilidade, como foi visto, né? O que aumenta muito o custo, entre outros. Bom, é isso, pessoal.